Uma palavra que foi o pastor Lamartine que fez, e ele compartilhou para que nós pudéssemos ter unidade nessa direção. A gente está falando sobre honra, porção dobrada de honra. Quando Deus honra aqueles que o honram. Esse é o tema de hoje. Quando Deus honra aqueles que o honram. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esse texto começa dizendo assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Amados, essa palavra ela vai ao encontro de uma geração, ok? Que busca fama, que busca reconhecimento, que busca aplausos. Uma geração que tem dificuldade de se sentir pleno ou satisfeito e que necessitam ser vistas, valorizadas, celebradas. A internet, a rede social, ela ajuda muito nesse processo, onde a gente procura ser algo que a gente não é. E qual o grande mal que a gente encontra nisso? A impossibilidade de tratar aquilo que está acabando conosco por dentro. Quando a gente não sabe que a gente está doente, a gente não toma remédio. Quando a gente busca, ao invés de solução, mais subterfúgios, coisas que aliviam o sentimento ruim, pela falta de honra a Deus, ou seja, aquilo que a gente não consegue ter com Deus, a gente perde um tempo precioso. Então esse mundo que busca reconhecimento, ele está fugindo de uma regra importante do reino de Deus. Porque o reino de Deus ele funciona totalmente diferente. A honra não é para nós. A celebração não é para nós. O reconhecimento não é para nós. A Bíblia deixa muito claro que nós precisamos diminuir para que ele cresça. E o pulo do gato justamente é esse. Na medida que ele cresce, crescem conosco as possibilidades de sermos felizes, de sermos plenos, de sermos realizados, de terminarmos aquilo que começamos. E de ao fazer algo, esse algo ele é feito de maneira não que somente nós celebremos, mas que todos que estão à nossa volta. Caminhar com Cristo é caminhar num caminho de celebração, não nossa, mas a celebração de Deus. A celebração da eternidade, a celebração da salvação, a celebração da vida. Mas isso não significa abrir mão da nossa felicidade. Porque às vezes parece que a gente está batendo contra coisas do dia a dia que aparentemente são boas. Combatemos sim aquilo que aparentemente são boas, que não é, aparentemente é bom, mas de fato não é. É que nem eu estava conversando com o Roger. A gente, Roger? A gente estava falando agora há pouco sobre uma questão interessante. Às vezes um docinho, cara, tem mais caloria do que um prato de comida. Não que o doce seja ruim. O doce é maravilhoso. Mas quando alguém vem e fala para você sobre cuidados, é porque normalmente está vendo alguma coisa que não está muito em equilíbrio com o cuidado. Mas e quando você não vê aquilo que está em falta de equilíbrio, onde não tem equilíbrio? De novo, nós podemos ter caminhos bons e caminhos ruins na vida. Mas existe somente um caminho que te leva a Deus, que é Jesus Cristo. Só um caminho. E nesse caminho não há o que se debater. No reino, a honra não é conquistada pela autopromoção, mas pela humildade. O que diz Mateus capítulo 23, versículo 12? Quem assim mesmo se exalta, está claro, será humilhado. E quem assim mesmo se humilhar, ou seja, abrir mão, sacrificar,
Mas não é um sacrifício, não é um abrir mão em vão, sem propósito. É lutar contra a sua própria vontade, para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Amados, talvez isso seja repetitivo na palavra de Deus, mas é porque ela é uma das colunas, das bases de uma vida que realmente exalta, glorifica a Deus e nos traz alegria. Aqui mesmo se humilhar será exaltado. O que nos confunde nessa perspectiva tão clara? Porque se fosse fácil, a gente caminharia da maneira correta. Existem 2 tipos de honra. E muitas vezes nós nos perdemos nela. Existe a honra que vem dos homens. E muitas vezes nela, nós temos mais importância. E existe a honra que vem de Deus. A grande questão desses 2 tipos de honra, a honra dos homens e a honra de Deus, ou seja, aquilo que você faz sendo reconhecido por alguém, e aquilo que você faz reconhecido e celebrado por Deus. A honra dos homens, ela dura uma estação, ela dura ciclos menores, termina, mas quando termina, ela traz consigo destruição. Agora, a honra de Deus, ela permanece para sempre. E quando Deus decide honrar alguém, Ele faz isso de maneira extraordinária. Amados, honrar a Deus é a melhor escolha para que nós possamos ser felizes. E quando nós honramos a Deus, nós certamente estamos honrando a todos. A todos aqueles que reconhecem que a honra a Deus é boa. Mas quem não reconhece, certamente você vai estar arrumando uma confusão. Vão estar questionando as tuas atitudes. Eles vão questionar as suas escolhas. Eles vão questionar os teus sacrifícios. Mas um dia eles vão ver você ser exaltado, coisas que eles não vão conhecer. Essa é a grande verdade. Qual que é o grande objetivo do homem, segundo o plano de Deus? É a eternidade. Então nós precisamos combater as experiências efêmeras, as conquistas rápidas, os atalhos. E um dos atalhos mais perigosos que se pega para buscar a felicidade momentânea é quando nós deixamos de honrar a Deus. Amém? A honra é uma linguagem do reino. No hebraico, honra tem uma palavra que se chama kabod. Esse termo kabod tem vários significados. Entre eles, peso. Algo pesado, algo consistente, algo real. Glória, importância, valor, dignidade. Agora, isso não é na minha perspectiva. Peso, glória, importância, valor, dignidade, na perspectiva bíblica, somente assim. Não são valores pessoais, tipo assim, é do meu jeito. Não, não é do meu jeito. Eu preciso aprender a honrar a partir da honra que Deus honra. Honrar alguém significa reconhecer o seu valor. Quando honramos a Deus, reconhecemos que Ele ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. Existe um lugar de honra. E esse lugar é o lugar onde Deus está em primeiro lugar. Provérbios capítulo 3, 9 e 10, o Provérbios que eu li para poder ministrar um momento de honra, dando os nossos dízimos e ofertas. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias. Essa palavra para a gente, ela não é tão profunda, mas lá no tempo de Jesus, as primeiras colheitas, o início da bênção
por conta de um tempo de preparo, por conta de um tempo de plantação, por conta de um tempo de espera. Quando chegava esse momento, é como se tivesse assim, eu estou com muita fome, eu quero comer tudo aquilo que eu colhi. E eu mereço, porque eu esperei. A verdadeira expressão, antes de você pegar para você, você entrega para Deus. Isso é colocar em primeiro lugar. É só dessa forma. É só dessa forma. Toda honra dada a Deus, ela produz resposta no céu. E nós temos aprendido que céu está em primeiro lugar. Tudo começa antes no céu. A porção dobrada, ela é um princípio de herança. Na cultura que foi escrita a Bíblia, na cultura hebraica, o filho primogênito, ele recebe porção dobrada da herança. Ou seja, ele recebe algo 2 vezes. Deuteronômio capítulo 21, 17 declara: mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Agora, o que significava, para que a gente entenda essa herança, essa porção dobrada? E por que ela acontecia? Por que o primeiro filho, ele recebia tanto? Por que ele era instrumentalizado? Por que ele era capacitado? Por que ele recebia tanto? Por quê? Porque ele tinha propósito. Favor, autoridade, responsabilidade. Estava nos ombros dele a continuidade da família e honra, bom nome diante da comunidade. A porção dobrada, ela não era apenas riqueza, estou te dando dinheiro. Não. A porção dobrada é um ensinamento bíblico. Então ela não traz somente uma coisa. Ela traz tudo. E quando ela vem num pacote completo. Para quê? Para que se cumpra um papel. O primogênito ele é responsável de continuar o nome da família. Era o responsável de cuidar dos bens da família. Ele era responsável para fazer com que a comunidade o reconhecesse com um bom nome. Autoridade para ele poder comprar, para ele poder vender, para ele poder representar. E favor para ele saber que sempre ele conseguiria fazer isso. E ele tinha tudo de forma dobrada. Amados, quando nós buscamos a Deus, precisamos aprender a pedir para o Pai. E uma lição importante é justamente essa, saber que aquilo que é nos dado segundo um propósito. Que nós devemos pedir tudo segundo a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nós venhamos estabelecer a vontade dEle aqui na terra. Existe um propósito. As coisas não vêm simplesmente por vir. Todas as coisas estão conectadas a Deus. E todas as coisas de Deus estão conectadas aos seus planos, às suas realizações. Então existe uma herança dobrada. Porque existe um propósito na tua vida. Porque existe um lugar onde Deus quer que você chegue. Porque naquele lugar existe pessoas que vai conhecer a Deus através do altar estabelecido na sua vida. Eliseu, ele pede porção dobrada. Eliseu foi um profeta de Deus, lá em 2 Reis 2:9. Elias, quando é levado ao céu, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres. Você está livre. Pede-me o que queres que eu faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu pede: peço-te que me dê porção dobrada do teu espírito. Eliseu foi sábio. Ele não pediu fama, ele não pediu dinheiro. Ele não pediu posição. Porque tudo isso é conquistado
a partir de Deus. Quando Deus verdadeiramente está em primeiro lugar na nossa vida. Ele pediu herança espiritual, ele pediu uma marca dobrada, ele pediu a presença de Deus dobrada, ele pediu realizações de Deus na sua vida. E o que ele consegue? Elias realizou 8 grandes milagres na Bíblia. Eliseu realizou 16. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele sempre realiza muito mais daquilo que a gente deseja. Deus é Deus de honra restaurada. Jó, ele perdeu bens, perdeu filhos. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu a posição social. Mas a única coisa que ele não perdeu foi a fidelidade. Então Deus muda a sua história. Jó, capítulo 42, versículo 10. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este, olha que legal, quando este orava pelos seus amigos. Aqueles que interagiam com ele para que ele amaldiçoasse, largasse Deus. Mas ele manteve o coração dele no lugar certo. E qual era o lugar que o coração de Jó estava? Na presença do Pai. Deus lhe dá o dobro de tudo aquilo que antes ele possuía. Mas existe uma ordem. Primeiro fidelidade, depois restauração. Depois da restauração, porção dobrada. A honra, ela vem antes da exaltação. A atitude que agrada o coração de Deus, que nos abençoa tanto, que nos tira do juízo, que nos tira da prisão, que nos tira do calabouço, que nos tira do esquecimento. Pastor, ninguém mais vive isso. Não, ninguém mais vive isso. Ninguém vive em calabouço. Ninguém está mais em prisão. Se eu estivesse em prisão, eu não estaria aqui no culto hoje. Verdade? Não. Tem uma mulher na Bíblia que é conhecida como a mulher encurvada. Essa mulher ficou muitos e muitos anos olhando somente para o seu pé. A mulher encurvada, ela não tinha condição de olhar o céu, ela não tinha condição de conversar com alguém olhando nos olhos. Essa mulher, ela estava lá na sinagoga, que era a igreja daquela época dos judeus. As pessoas passavam, iam e vinham, e elas estavam indo para a igreja, e eles não viam aquela mulher. Ela era uma prisioneira de uma enfermidade provocada por um espírito maligno. Olha só. Mas Jesus viu ela e a chamou para perto e ministrou cura e restauração e libertação na vida dela. Aquela mulher, num dia de sábado, num dia religioso, ela se levanta e a primeira coisa que ela enxerga é a face de Jesus. Ela estava na porta da sinagoga. Ela podia estar dentro da sinagoga. E nada aconteceria. Porque nada acontece na vida de ninguém que não tenha Jesus diante dos seus olhos. Ela não viu Jesus, mas Jesus a viu. Como Jesus nos vê.
A cada dia, a cada instante, a cada coisa que nós fazemos. Talvez eu não saiba. Muito mais daquilo que eu vejo quando eu te encontro. Talvez vocês não saibam muito mais daquilo que vocês veem eu fazendo aqui na igreja. Mas deixa eu falar uma coisa, não se preocupe, porque Deus está vendo tudo. E no momento oportuno Ele vai dar a cada um segundo a sua escolha. Ele está vendo. Eu aprendi nessa caminhada de tantos anos. Por mais que muitas vezes o coração doa, deixa Jesus cuidar das minhas causas. Eu tenho aprendido a não brigar, a não lutar. E para mim isso é muito complicado por conta desse meu jeito sanguíneo de ser. A gente vai tomando tanta pancada da vida que a gente vê e fala, não dá mais. Não é no braço. Não é gritando que eu vou ser mais forte. Não é brigando que eu vou resolver o problema. Mas eu fazendo a coisa certa. No momento certo. Para honrar e glorificar a pessoa certa. A honra ela vem antes da exaltação. José, ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi preso injustamente, ele foi esquecido. Mas nunca perdeu a honra diante de Deus. Ninguém via mais ele. Mas ele aprendeu alguma coisa na vida. Que por mais que ele não enxergasse ninguém perto dele, Deus estava ali. E que bênção poder termos de verdade. Não só a sensação que nós não estamos sozinhos, mas a convicção de que nós não estamos sozinhos. Mesmo quando nós fisicamente estamos. Eu poderia falar, para botar medo, que Satanás e os seus demônios, na sua estrutura organizacional, funcional, ele ouve as tuas palavras. Ele não tem acesso às tuas intenções, aos teus pensamentos, mas ele ouve as tuas palavras. Ele vê as tuas atitudes. Eu podia falar que isso é terrível. Satanás está vendo quando você faz coisa errada. Satanás vê quando você mente. Satanás vê quando você manipula. Satanás vê tudo isso. Fique com medo. Mas eu prefiro dizer outra coisa. Deus está vendo tudo. Eu não falo isso para que você faça alguma coisa a partir de agora com medo. Mas que você pense que Deus está vendo tudo. E Ele se entristece quando nós somos escravos de nós mesmos. Quando nós, nos momentos de maior dificuldade, nós esquecemos dele. Porque muito mais fácil é pôr a culpa nos outros do que saber que nós temos uma resposta linda que nos leva para a presença do Pai. O escravo tornou-se governador. O preso tornou-se administrador do maior império da época. Queridos, imagine você que foi trazido para Portugal, que nasceu em Portugal, mas viveu muitos anos na França. Imagine você que está longe da tua casa, que está longe das estruturas de apoio, que não tem uma pessoa que você presuma que possa te ajudar, se porventura você precisar de alguma coisa. Imagine você num lugar desse, por conta de um propósito maior, e quando nós procuramos os propósitos de Deus, coisas grandes acontecem. Imagine você sem tantas pessoas perto. Deus te chama e te coloca como presidente nesse país. Para mim olhar com os meus olhos, que às vezes eu não entendo nem as pessoas conversando na rua,
É quase que impossível. Imaginando que na terra do Maurício e da Olívia, o cara não vai imaginar, pô, como um brasileiro pode ser presidente da República. Ninguém. Será que eles aceitariam, Maurício? Acho que não, né? Ia ser muito complicado. Um brasileiro, presidente. Amado, só aconteceu isso com José. Aconteceu com um homem que Deus fez questão que nós parássemos e aprendêssemos com a vida dele, com a postura. Amados, tem coisa que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Quando eu olho para isso, eu penso, poxa vida, eu posso ser presidente. Se esse for um plano que Deus tem para a minha vida, mas antes que eu seja colocado nesse lugar de honra, eu preciso aprender a honrar. A Bíblia nos ensina, através de tantos e tantos eventos, honra a quem honra. A honra é uma semeadura. E tal qual uma semeadura, a colheita da honra, ela vem em porções dobradas, ela vem em porções maiores. Mas para que haja a colheita, há um processo de plantio, de abrir mão da semente, de esperar a semente germinar debaixo da terra. Você não fica mexendo na terra para saber se aquilo está acontecendo. Eu diria que isso é o processo da fé. Eu não preciso ver para crer que as coisas estão acontecendo a favor de um plano estabelecido. E quando a planta começa a crescer, a gente não vê uma árvore que a gente imagina, poxa, essa árvore pode me dar fruto. Você vê um brotinho. Mas aquilo está se realizando. Como a nossa vida se realiza na presença do Senhor, na medida que nós confiamos e acreditamos. E esperamos. Mas a espera, ela é muito distante daquilo que você gostaria de viver. Mas é justamente nesse tempo de espera que você não abre mão de uma resposta da eternidade, que é princípio de honra. A honra de Deus na vida de José chegou depois da fidelidade. Honra ao Senhor. Davi, antes do trono, ele viveu no campo trabalhando, fazendo o melhor com aquilo que foi dado para ele. Para os irmãos, talvez se aquele trabalho não fosse digno, mas não só para os irmãos, talvez para qualquer um. Mas quando aquele trabalho chegou na mão de alguém que tinha honra, ele trouxe honra para o trabalho que ele estava fazendo. Amados, não é o trabalho que diz quem eu sou, mas o que eu sou pode dizer muito sobre o trabalho que eu faço, porque a maneira que eu faço, a maneira que eu apresento, a maneira que eu me comporto, ou a maneira que eu falo, honra e transforma um trabalho que para a maioria seria pequeno, num trabalho muito honrado. A riqueza não está naquilo que você ganha. A prosperidade não está a partir do quanto você ganha, mas o quanto você faz com aquilo que é colocado na tua mão. Enquanto eu não aprender isso, o meu salário pode ser o maior salário da comunidade. Talvez você continue, chegando no final de um determinado período, tal qual aquele que menos ganha. A não ser que aquele que menos ganhe honre a Deus, talvez você não chegue nem perto dele. Isso é honra. Isso é honra. Antes da coroa veio a caverna. Davi passou por momentos terríveis. Ele fugiu, se fez de louco. Antes do palácio vieram perseguições. Davi honrou o rei, que não era honrado, mas era rei. Davi honrou Saul mesmo quando Saul tentou matá-lo. Davi era um homem de honra, imperfeito,
mas era um homem de honra. 1 Samuel, capítulo 24, de 4 a 6. Então os homens de Davi, as pessoas que estavam do lado dele, dando um conselho: hoje é dia do qual o Senhor, falando no nome de Deus, te disse: eis que eu te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guardaste, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido de Deus. Quem honra princípios, ou seja, quem não se deixa embaraçar com as circunstâncias, quem honra princípios nunca perde recompensa do reino. Então a vida de quem quer prosperar no reino não olha pessoas, não olha o que as pessoas fazem, não olha as circunstâncias, mas prende-se nos princípios eternos de Deus. A grande questão de Davi, embora ele tenha feito tantas coisas erradas no que diz respeito a Deus, ele tem um comportamento que nos ensina. Quando ele olhava para Saul, ele olhava um homem que queria matar ele, que já tinha perdido inclusive a presença do Pai. Mas por algum motivo, Deus não tirou dele a coroa. Davi sabia que um dia aquela coroa seria dele, Davi sabia que um dia Saul ia perder, mas que não fosse ele que se levantasse contra o ungido de Deus. Amados, quantas são as vezes que nós nos levantamos contra pais, contra as mães? Quantas vezes nos levantamos contra os amigos, contra pastores, contra os líderes? Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Deus estabeleceu a liderança do mundo. E Ele não fala sobre lideranças boas ou ruins, Ele só fala assim: quando uma liderança for ruim, o povo sofre. Mas Ele não falou para você desonrar os teus líderes. Ele não falou para você estabelecer julgamento. Ele não falou para você tirar pedra. Ele não falou para você tirar aquele líder do lugar que ele estava. Ele simplesmente falou para você honrá-lo. E se nós aprendermos a fazer aquilo que a palavra fala, é o suficiente para que aqueles líderes que são ruins caiam. Mas não pelas nossas mãos. Pelas mãos, e somente as mãos, daquele que o colocou. Pastor, e se demorar? Ora para que Deus te dê capacidade para suportar. Mas não quebre princípios. Não quebre princípios de honra. Jesus, Ele é o maior, um grande exemplo de honra. Filipenses 2, 8 a 11 diz assim: assim mesmo se humilhou Jesus, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus humilhou-se, Jesus tornou-se servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. A humilhação produz exaltação. A obediência produz glória. A cruz de Cristo produziu o trono. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, aqui o princípio. Não somos apenas servos, somos filhos, e os filhos recebem herança. Pedro escreve em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prosperidade exclusiva de Deus, a fim de que proclamemos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe uma honra especial para aqueles que pertencem ao reino. Se existe, eu quero. Como receber essa porção dobrada de honra? Em primeiro, honre a Deus acima de tudo.
E por conta de Deus, faça o que é certo. Honre a Deus acima de tudo. Quem coloca a Deus em primeiro lugar nunca ficará em último lugar. Honre pessoas mesmo quando elas não mereçam. Honra revela o caráter de quem honra. Honra revela o caráter de quem honra, não apenas o mérito de quem recebe honra. Tem pessoas que são honradas, que não merecem honra. Mas aqueles que honram, reconhecidamente, agradam a Deus, porque estão acima da escravidão da carne. Permaneça fiel nos processos. José foi fiel na prisão, Davi foi fiel na caverna, Daniel foi fiel na Babilônia. Daniel poderia ter tudo o que ele quisesse, mas tudo que a Babilônia oferecia para ele era contra a vontade de Deus. Por isso ele não se submeteu. Sirva antes de liderar. Jesus, ele lava os pés antes de receber toda a autoridade. Quem serve no secreto será reconhecido em público. Quem serve no secreto é quem aprendeu a servir não para ser reconhecido, mas para cumprir propósito. Muitas vezes pessoas fazem para que tenham posição social. Mas aqueles que se fazem para agradar a Deus, esses aprenderam que não importa o que é feito, mas importa para quem é feito. É no secreto. As nossas maiores experiências com Deus. É no secreto que nós vencemos as batalhas, as maiores. É pedindo, é clamando, é se humilhando, é chorando. É reconhecendo diante daquele que está olhando, ouvindo. Muito antes de você se prostrar. A mulher encurvada, ela não viu Jesus, mas Jesus estava de olho nela, porque Jesus se importa com as pessoas. Principalmente para aquelas que são injustiçadas. Principalmente aquelas que estão debaixo de cadeias, de humilhação, de perseguição, de mentiras, de desonra. E nesse mundo que nós vivemos cada vez mais, aqueles que servem a Deus serão confrontados com a verdade para que mintam. E se não mentirem, serão perseguidos. Muitos são perseguidos até a morte. Um senhor, ele teve uma doença terrível. E era uma pessoa muito amada na sua congregação. Todo mundo ficou compadecido e houve um grande mover de oração naquela igreja. E está tudo certo, e é assim que tem que ser. A igreja tem que comprar as brigas dos seus irmãos. Lutar de verdade. E oraram muito para aquele homem. E aquele homem um dia chegou e falou para todo mundo: eu estou feliz porque eu vejo a igreja me abraçando. Mas deixa eu contar uma verdade para vocês. Se eu for curado hoje dessa enfermidade, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se eu não for curado e morrer hoje, eu que vou ver a glória de Deus. Esse coração, ele já é um coração vencedor. Esse coração já é um coração que está acima daquilo que os olhos estão vendo, mas o coração dele está vendo a presença do Pai. Nós precisamos enxergar o mundo dessa forma, para que nós possamos ser honrados nessa terra. Se Deus não estiver em primeiro lugar na tua vida, se Ele não for mais importante na tua vida, você vai se debater até mesmo com aquilo que é inevitável, que é a morte. Mas a morte sem explicação é a morte que o mundo conhece, porque nós sabemos que aquele que morre hoje já vai estar com Cristo, vendo a glória dele.
Pastor, mas eu vou sentir saudade, é verdade. Mas não abra mão da verdade que liberta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito. Amados, deixa eu perguntar para todos, inclusive eu, qual é o propósito da tua vida? Talvez você não consiga responder no que diz respeito à estrutura de igreja, se eu sou um pregador, se eu sou um diácono, se eu sou um ministro de louvor, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a vida não tem apenas propósito dentro da igreja, a vida tem propósitos com Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, você não só terá acesso ao propósito, mas você terá acesso à porção dobrada que vai realizar todos os propósitos da tua vida, começando com aquele principal. Pode aplaudir o Senhor? Que é o propósito de servir a Deus. Homens imperfeitos, incapazes, que às vezes não conseguiam nem se expressar, mas que viviam por princípios e não por circunstâncias. Que as coisas mais importantes, das únicas, não ocupavam o lugar de coisas que ninguém certamente reconheceria. Por que eu abro mão? Por que eu deixo de fazer determinadas coisas? As pessoas não vão entender o teu chamado. As pessoas não vão entender por que você vai na igreja. Vão questionar suas escolhas. E cabe a você não deixar. Permaneça fiel nos processos. José foi fiel na prisão, Davi foi fiel na caverna, Daniel foi fiel na Babilônia. A fidelidade prepara o palco de honra. Espere o tempo de Deus. A honra humana é imediata e passageira. Gente, e nós estamos diante desse mal. Tudo tem que ser para ontem. Nós vivemos no extremo da ansiedade. Não queremos nos submeter mais a nenhum tipo de processo, a nenhum tipo de espera. Assim diz o Senhor. Cuidado com as tuas urgências. A honra divina é construída no silêncio. E somente no tempo de Deus ela é revelada. Quando Deus honra alguém. Quando alguém honra a Deus. E por resposta da honra. Pastor, isso é meritocracia? Sim. Salvação é graça. Crescimento, maturidade, santificação é meritocracia? Sim. É busca. Paz onde havia vergonha. Favor onde havia rejeição. Autoridade onde havia desprezo. Influência onde havia anonimato. Restituição onde havia perdas. Deus está cuidando de tudo. E Ele antecipa passos para aquele que está se preocupando com a honra. Eu não estou falando nem com aquele que está conseguindo honrar, mas com aquele que está se preocupando com honra, com uma vida excelente na presença dEle. Deixa eu contar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Eu tenho lutado para fazer a vontade de Deus. Por que você tem lutado, pastor? Porque muitas vezes eu sou teimoso. E mais do que fazer alguma coisa, eu quero fazer na vontade do Pai. Tenho aprendido muito com tudo aquilo que Deus tem dado a oportunidade para mim de viver. Principalmente aqui em Portugal. Na terça-feira nós tivemos um culto de oração maravilhoso aqui. Um tempo gostoso na presença do Senhor. E ao sair daqui, durante o caminho, eu recebi uma ligação de um amigo que eu não falava com ele há 3 anos. 3 anos. Ele me ligou, cara, como que você está? Cara é da minha parte, ele me chamou de pastor. Pastor, como que você está? Falei, cara, estou legal, estou bem, pô, e você, está bem, tudo em paz, trabalho aqui, trabalho ali e tal. Ele falou, cara, toda hora eu estou pensando em você. Toda hora Deus está me colocando você no meu pensamento.
estou te mandando uma oferta. Eu falei, cara, mas pô, não tem... Não, Deus mandou, eu vou fazer. Tudo bem, poxa, legal. É sempre bom. Mas eu não tinha entendido ainda o que estava acontecendo. No outro dia a gente saiu para descansar um pouco, e na volta eu me distraí dirigindo. E depois de uma rotunda, eu mantive o carro quase batendo na guia. Num determinado momento tinha uma boca de lobo, um bueiro, com um perfil alto e bem cortante. Cara, eu entrei com o carro lá dentro, estourou o pneu. Estourou o pneu. E meu carro não tem step. E o negocinho que você coloca dentro do pneu é só para um determinado tamanho, mas abriu a lateral do pneu. Então eu precisei deixar o carro no guincho. E posteriormente trocar o pneu. E custou um valor alto. E Deus me fez lembrar, eu estava cuidando de você. Mas tinha mais. E o Senhor me fez pensar e me trouxe uma baita paz depois disso. Por que o Senhor me reteve naquele lugar? Eu não sei o que ia acontecer, mas eu tenho uma impressão que alguma coisa me esperava no caminho. Mas o Senhor não deixou que eu estivesse naquele caminho. O Senhor cuida de nós. Não fica com medo daquilo que você está perdendo. Se preocupe quando você perde o tempo, o teu precioso tempo. Se preocupe quando você perde a oportunidade de usar o teu talento para glorificar o reino. Para você não mudar a história de pessoas que poderiam ter histórias mudadas a partir de um comportamento teu amadurecido. Toma cuidado com as oportunidades que você está recebendo. Nem sempre elas são de homens. Nem sempre é simplesmente um emprego. Nem sempre é somente mais um lugar que você esteve. Nem sempre foi reconhecimento de homem. Pode ser que Deus está te colocando naquele lugar. Pode ser que foi Deus que te chamou para algo especial lá. Não trate a tua vida como algo comum. Porque quem sustenta a tua vida é alguém extraordinário. Mas para que se viva o extraordinário, não pode achar que o comum te mantém. Muitos trabalham, poucos têm Deus. Muitos têm acesso a oportunidades, poucos aproveitam essas oportunidades. Como o ditado fala, o sol nasceu para todos, mas a sombra não. É um espaço menor. A salvação é para todos. Mas nem todos escolheram a salvação. Todos podem ter fé em Deus. Mas nem todos aceitaram esperar o processo. Isaías capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, por isso, na vossa vida, tereis o dobro. E se isso não fosse muito, se não fosse pouco já, o texto fala de perpétua alegria. Amados, a nossa vida terrena
passageira, ela celebra a eternidade. Eternidade fala de muito tempo. Eternidade fala de muito tempo. Não viva com pressa. Viva a partir da excelência. Tente de novo. Comece de novo. Se arrependa de novo. Mas não faça de qualquer jeito. De modo nenhum, em nenhum lugar. Seja no teu trabalho, seja na tua casa, como marido, como mulher, como filho. Seja nos seus relacionamentos, palavras empenhadas, compromissos assumidos. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. E olha que essas palavras não são minhas. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Tudo o que fizeres, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Eu não vou estar, ninguém está vendo o que eu faço. Ninguém sabe a hora que eu acordo, ninguém sabe a hora que eu durmo, ninguém a hora que eu faço durante o dia. Mas Deus sabe. Ninguém sabe a maneira que eu trato esse ou aquele. E Deus tem que ter misericórdia de nós, porque nós fazemos tanta coisa errada. Só que não é imputado, aparentemente não é imputado porque ninguém está vendo, ninguém bate na tua porta e fala, meu, o que você está fazendo, meu? Não precisa disso. Não precisa que ninguém bata na tua porta. Porque você tem o algo mais do próprio Deus que te mostra que aquilo que você está fazendo está inadequado. Pede perdão. Pede perdão para que você possa ter acesso à dupla honra. Pede perdão para que você possa ter acesso às bênçãos maiores que estão disponíveis para aqueles que creem, para aqueles que se preocupam em fazer o melhor e não fazer de qualquer jeito. A não aproveitar as boas oportunidades que Deus está dando para você em todos os sentidos. Nós não conseguimos muitas vezes honrar a Deus nas pequenas coisas, como honraremos nas maiores. Nós não conseguimos enfrentar as pequenas lutas, como nós vamos enfrentar as grandes. Deixa o Espírito te lembrar. Se a gente fica mensurando coisa grande ou pequena. Para ser importante tem que ser grande. Para ser valoroso tem que ter muito valor. O texto fala, foste fiel no pouco. Para ser colocado sobre o muito, irmãos. Para ser colocado em lugares maravilhosos, não que o homem entenda, porque o que eu estou falando o mundo não vai reconhecer. Para que nós estejamos no lugar que agrada a Deus. A tua fidelidade, a tua excelência, ela será vivida nas pequenas coisas. Se tem uma hora de a gente começar a abrir mão do nosso eu, é agora. Porção dobrada da honra não é simplesmente receber mais bens, mais recursos ou reconhecimento. É experimentar a restauração completa do favor de Deus. Você está sendo envergonhado? O Senhor transforma a vergonha em glória. Rejeição e aceitação. Perdas em restituição. E lágrimas em alegria. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de anonimato, injustiça, espera. Lembra de José. Lembra de Davi. Lembra de Jó. Se esses caras não forem suficientes para você entender o que Deus está falando para você hoje, lembra-se de Cristo na cruz.
O Deus que honra os que o honram. Estou falando desses camaradas. Honraram a Deus. Continua governando a tua vida, a minha vida. Continua governando a história. Eu termino dizendo, permaneça fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Continua a servir. É muito melhor servir do que receber. É muito melhor dar do que receber. Em todo tempo, continue adorando. O Senhor termina essa palavra dizendo, no tempo determinado por mim, aquilo que parecia para você perdido, em breve será dado e repousará. Eu tenho duas promessas para a igreja. Uma é a eternidade com Cristo. E a outra é o céu na terra. Mas para que nós possamos ver o céu na terra, as pessoas precisam ver Jesus no teu coração. Fecha os seus olhos. Só por um instante, somente por um instante, fecha os seus olhos. Essa palavra vem do trono e ela procura um altar no seu coração. Por que Deus te chama para perto com uma palavra como essa? Em primeiro lugar, porque Ele te ama. Em segundo lugar, porque Ele espera o teu melhor. E eu oro por você em nome de Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Entregue o teu coração para Ele. Se você está afastado, se reconcilie. E saiba que tantas e tantas coisas que aconteceram, elas formaram um momento tal qual o momento que nós estamos vivendo agora. Graças a Deus vocês estão aqui. Vocês foram vitoriosos. Vocês são vitoriosos. Mas não simplesmente imagine que o culto está terminando agora. Ele só está começando. Ele começa quando você coloca o teu coração na presença dEle. Deus, em nome de Jesus eu te peço. Traga o descanso, meu Pai. O descanso necessário para recomeçar. As pessoas falam que o final de semana é para descansar. Descansar de dias trabalhosos, de compromissos. As pessoas dizem que o final de semana é fundamental para trazer descanso. Mas qual é, Senhor Jesus, eu te pergunto, o que verdadeiramente, Pai, nos traz cansaço? O que é que verdadeiramente nos traz preocupação? O que é que nos verdadeiramente faz com que nós sejamos escravos, meu Pai, de compromissos, mais compromissos? Que não, meu Pai, o medo, meu Pai, de perder, o medo de não ser. Senhor, as pessoas cada vez mais, Pai Todo-Poderoso, têm procurado respostas onde não há mais respostas. Estão se enganando, meu Pai, em estratégias que o homem tem dado, para que ela, Senhor Jesus, se esconda em atalhos que não levam a lugar nenhum. Tem misericórdia, Pai. Não é pelo muito fazer, mas é pelo fazer da forma que agrada a Ti. Cada um tem a sua realidade, mas os princípios são uns, para que todos vivam
Mas, Senhor, os teus filhos estão aqui, Pai. Porém, eu peço, Senhor Jesus, uma bênção especial para cada um deles, para que o Senhor toque no coração, tire, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo tem tentado colocar, Senhor, através, meu Pai, da pressa, da ansiedade, de uma cultura, Senhor Jesus, de árvores sem raiz, de fotografia sem história, de postagens, meu Pai, recheadas de mentira, mas na verdade são corações vazios, meu Pai, de pessoas, de legados, de propósitos, mas principalmente de pessoas vazias da presença de Deus, que estão na igreja por estar, que estão na vida por estar, que saem pela manhã, mas não sabem onde vão chegar. Não é a vida, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor escolherá para mim e para os meus irmãos, e por isso nós te pedimos, Pai, nos ajude a vencer esse mal que tem construído, Senhor, ao nosso redor, cadeias sem paredes. Se alguém te pergunta quem te prendeu, você não tem resposta. Mas você sabe falar: eu estou preso num lugar onde eu não queria estar mais. Eu estou fazendo coisas que eu não queria fazer mais. Eu vivo como se a minha vida não tivesse mais um motivo. Meu irmão, se você está sentindo isso, ou pelo menos alguma dessas questões, você está diante de algo que está te roubando a alegria do Senhor. Nos ajude, Jesus. Tira, Senhor, toda a religiosidade do nosso coração, Pai. Tira, Senhor Jesus, o peso inadequado, Pai, que nos leva a viver, Senhor Jesus, somente pelo jugo, caminhamos presos em algo, meu Pai, que nós não sabemos o que é. Mas hoje nós queremos, Pai, verdadeiramente termos do nosso lado aquele que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que a sua presença por si só tira toda a ansiedade, tira todo o medo, já vai nos libertando da vergonha, da culpa, do peso, da comparação. Não que os outros fazem, mas que nós mesmos fazemos. Liberte-nos, Deus, daquilo que tem feito com que a nossa vida, meu Pai, tão apreciada pelo Deus Altíssimo, não consegue nos satisfazer. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua transformação, por uma vida leve, meu Pai, a despeito das circunstâncias contrárias, mas com uma alegria, Senhor Jesus, que produz, meu Pai, um ambiente totalmente diferente. Orikei terrasca balarabas rishmana haskut menakei wetskeno rishmak hasit ribalak teiken tarala basuria alabanai reshkut nara sorri krabala basuria reha dalax minikai. O Espírito diz que há necessidade de se viver através do Espírito. Busque a presença do Espírito, busque a liberdade do Espírito, busque a alegria do Espírito, diz o Senhor. Abra mão da religiosidade, dos compromissos por obrigação, e sirvam a Deus com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não diz respeito somente aos momentos que você está dentro de uma igreja. Sirva o Senhor na tua casa, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus afazeres, com as obrigações do dia a dia, com as obrigações profissionais. Sirva a Deus com o teu dinheiro, sirva a Deus com o teu tempo, sirva a Deus como se não houvesse amanhã, esperando a vinda dEle. Amanhã, prepare o banquete, prepare a tua lâmpada, se encha do azeite do Espírito. Somente assim a nossa vida será recheada de uma alegria sobrenatural, de uma presença sobrenatural, da vida que Jesus conquistou na cruz para cada um de nós.
Aleluia.